Meu nome é Rosa Alves Pereira da Silva. Eu nasci no dia 24 de dezembro de 1946, na cidade de Mauriti, lá no interior do Ceará. A minha avó paterna é a Gina Alves de Souza e a minha avó materna, Antônia Linda de Souza. O meu avô, Ananias Cesar de Souza, o meu avô paterno, né? E o meu avô materno é Manuel Pereira da Cunha. Sou filha do senhor Elias Alves de Souza, agricultor, e da senhora Laurinda Alves de Souza do Lar. Olha, eu lembro assim de muito sofrimento, né? Porque Mauriti é uma cidade pequena, naquela época, em 1946. Nossa, meu pai é agricultor e difícil, muitos problemas para criar uma família sozinho, praticamente com 5 filhos, né? Porque no dia 12 de agosto de 56, a minha mãe faleceu muito jovem, 44 anos. E aí meu pai ficou muito desesperado, com 5 filhos para criar. E só tinha da minha avó paterna, a Gina Alves de Souza, que infelizmente, após 7 meses da morte da minha mãe, ela faleceu também. E aí meu pai, muito difícil se comunicar com um irmão que tinha aqui, um irmão dela, o senhor Lauro Pereira de Carvalho, que eles não eram gêmeos, mas eram muito unidos. Um sempre procurava ajudar o outro. E aí meu pai, como agricultor, levava a gente para o campo, né, para fazer alguma coisa. Só que eu era pequena, né? Quando ela morreu eu tinha 9 anos, câncer na mama. Aí ela foi operada em Fortaleza, no Ceará, capital, né? Mas infelizmente, aos 44 anos ela faleceu. Pessoa carinhosa, muito trabalhadora, além de ela ser do lar, ela, no momento ela aprendeu a costurar e ela costurava também para ganhar um dinheirinho a mais para ajudar na renda, que era muito pouca, né? Porque naquela época a agricultura era presente de Deus, né? E aí era muito difícil a notícia, né? O meu pai passou um telegrama, passou mais de 15 dias para poder o tio Lauro receber aqui em Arapiraca, que é justamente a nossa migração para Arapiraca foi, a causa maior foi a morte dela, né? Que esse irmão, o senhor Lauro Pereira de Carvalho, que já morava aqui, quando recebeu o telegrama ficou muito triste também, e aí se ofereceu para ajudar o meu pai a nos criar. Ela morreu em 56, como eu sou de 46, eu fiz 10 anos no mesmo ano, em dezembro, 24 de dezembro de 46, que eu nasci. Eu tinha 9 anos, na verdade, né? Éramos 5, eu e mais 4. O mais velho, José Alves Pereira, felizmente já é falecido. Maria do Socorro Pereira, também já faleceu. E José Nilton Pereira, também falecido. Manuel Pereira Neto, ainda está vivo, comigo 5 irmãos. Muito, assim, não é tanto porque a vida da gente era uma vida muito pacata, né? Nossa casinha era uma casinha de taipa, né? Aquela casinha simples. Nós não dormíamos em cama, nós não tínhamos cama, era rede. Lá no Ceará o pessoal gosta muito de dormir de rede. E naquela época também, 5 filhos, eu dormi em rede. Muito triste. Cidade pequena, o papai preocupado com a nossa alimentação, com o nosso futuro. Teve uma época que nós não chegamos a passar fome, mas eu comi até aquela frutinha que chama maracujá, só que não é o maracujá que nós consumimos. É um maracujá que tem uma esponjazinha que serve até para lavar a louça. O papai passou 15 dias para poder o telegrama chegar aqui. Com 15 dias ele recebeu e aí a proposta dele foi: ó, Elias, como eu não tenho como ir buscar vocês, faça o possível e traga os filhos que eu vou ajudar a criar.
porque a minha irmã gostava muito e é uma coisa que... Ele não era nem casado ainda, era solteiro. Tinha uma noiva, que era professora Miriam, dona Miriam, né? E aí resolvemos, nós viemos de um caminhão que vinha trazer feijão para a feira de Arapiraca, né? E aí ele falou com ele e nós viemos. Eu vim na Gabine, mas chamava Bulé naquela época, no caminhão. Eu e a minha irmã. E o meu pai e os outros três irmãos vieram em cima dos sacos de feijão e passamos 7 dias para chegar aqui. Não é a conta do mentiroso, como dizia já, 7 dias para chegar em Arapiraca. Parando, e o pessoal lá, os vizinhos ajudaram muito a fazer comida para a gente comer na estrada, porque nem dinheiro tinha para se parar em hotel, né? Foi uma viagem muito sofrida. Chegamos aqui no dia 6 de janeiro de 65, o aniversário da minha irmã, Maria do Socorro Pereira, que já faleceu, né? Cheguei aqui com 18 anos, alfabetizada, só com o primeiro ano primário, como... Olha, era uma cidade pequena e ao mesmo tempo grande para mim, que vim da cidade pequenininha lá que infelizmente eu não lembro a população de Mauriti naquela época, né? Arapiraca sempre comparada a outra cidade, né? Eu mesmo, que vim da cidade pequena, achei, assim, não tão grande, mas um grande da pujança que ela tem, né? E foi assim, a luz era aquele controle, né? Era o seu Valdomiro Barbosa. Aí tá a hora, tinha que apagar a luz, né? Ficava com a luz de vela, né? Foi assim, então... Para mim, que vim de uma cidade pequena, eu achava que Arapiraca era grande, né? Mas depois, com o tempo, é que a gente vai conhecendo. Olha, a água não era muito favorável, não. A água de cacimba. Embora que a gente pense que é suja, mas que realmente, né? Não tem o tratamento que tem hoje. Então era água de cacimba. Mas a gente dava graças a Deus por ter a cacimba, poucas casas que não tinham a cacimba. Que tem umas que tem água mais forte, né? Quando meu pai voltou do Ceará, que ele também, como eu falei, passou por Pernambuco, né? Aí nós fomos morar na Rua Marechal. Era Rua Marechal Deodoro, ainda hoje é Rua Marechal Deodoro. Então nós fomos morar na casa de um primo, de um sobrinho da mamãe, professor Acioli, que é muito conhecido, é primo meu, filho desse meu tio Lauro, né? O Lauro Pereira de Carvalho, que também morou na Rua 15. Aí nós saímos da Rua 15, aí fomos morar lá, porque meu pai tinha chegado com os 2 irmãos, aí com 5, aí não dava para morar tudo na casa do meu tio, né? E o meu tio ainda era solteiro, né? Tudo isso ele fazia com a gente. Foi o meu segundo pai, foi uma pessoa que Deus que coloca lá no bom lugar, porque ajudou muito. E nesse período também, quando eu saí da Comercial Lanche, eu fui trabalhar na Loja Brasil, mas primeiro foi assim. Em 75, esse nosso irmão mais velho sofreu um acidente. Ele era sócio do Ado, foi pro jogo em Penedo, o Ado foi jogar em Penedo, e ele trabalhava aqui em Arapiraca como barbeiro. Um salão que tinha ali onde hoje é o Chinelinho, no Largo Dom Fernando. Só não lembro bem o nome, não sei se era Salão Visual, não lembro bem o nome do salão que ele trabalhou como barbeiro. E aí o jogo foi um dia de domingo, no dia 20 de julho de 75. Ele passou lá em casa, era quase meio-dia. Meu pai falou assim: ô meu filho, por que você não almoça? Ele disse: não, papai, eu fiz um lanche e vou. Aí na volta, aí o Asa ganhou. Ele não bebia, meu irmão não bebia, né? Aí ele vinha com o filho do Jorge da agência e eles tinham tomado uma, né? O carro virou perto de Penedo, e ele morreu na hora. Aí meu irmão, esse que ainda tá vivo, foi quem foi buscar o corpo dele. Aí com isso foi um Deus nos acuda. Papai não estava aqui, ele tinha viajado. E aí meu irmão foi buscar o corpo dele, e aí foi papai chegou aqui, nós só passamos mais ou menos uns 2 meses. Aí fomos pro Rio de Janeiro, que o meu irmão mais novo já tinha ido para lá, né? Quando ele viajou pro Ceará, meu irmão estudou aqui na Rosa Mística, tudo, se formou em contabilidade, e aí foi embora pro Rio de Janeiro. Aí já tinha condições de ajudar, nós fomos para lá. Só que nada deu certo, voltamos, foi quando eu
vim conseguir a minha profissão aqui em Arapiraca, toda essa trajetória, né? Após 8 dias que nós tínhamos chegado, o meu tio incentivou, que ele também não podia sustentar 5 filhos, né? A irmos trabalhar. E o trabalho que tinha aqui era fumo. Era trabalhar com fumo. E nós fomos fazer um teste, mas aí todo mundo passou mal, devido ao odor, né, que o fumo tem. Quem era acostumado, tudo bem, mas aí foi um Deus nos acuda. Meu pai também precisava voltar, porque ele deixou alguma coisa lá para ele vir de vez, como ele falava, né? Aí para tio Lauro não ficar com nós 5, ele ficou com 3 filhos, ele voltou com o José Alves Pereira, o mais velho, e Manuel Pereira Neto, esse que ainda está vivo com a gente. Aí voltou para o Ceará, eles tentaram trabalhar aqui no fumo, né? Só que não, e a gente também. Era mais em casa, eles traziam o fumo para casa das pessoas para trabalhar. E aí foi pouco tempo, porque ninguém suportava o odor do fumo. A feira de Arapiraca. Então a feira era ali no comércio, onde tem a igrejinha de Nossa Senhora do Bom Conselho, aquela que chama a Igreja do Santíssimo, a Praça Manuel André. A feira era ali. Aí eu passei a vender pedra de sabão e bombril na feira. Ali mais ou menos tinha o Hotel Lopes, que era um hotel assim, que recebia muito turista, o pessoal que vinha sempre procurava o Hotel Lopes. E meu tio, com muito sacrifício, colocou uma lanchonete, porque vinha muito turista, né? E aí o pessoal que não queria jantar no hotel fazia lanche na Comercial Lanche, né? E aí tudo isso a minha trajetória foi essa. Era na Rua 15. A Rua 15 era bem simples. E o lanche dele, a casa de lanche, era no comércio, na Praça Manuel André ali. Aí ele tentou, com muito sacrifício, colocar, porque ele trabalhava como alfaiate aqui também, meu tio, Lauro Pereira de Carvalho. Tentou colocar essa lanchonete e aí eu fui trabalhar no caixa. Mas quando a gente terminava o expediente, a gente ia lavar o prédio, limpar banheiro, cada um fazia a sua parte, né? E o meu irmão foi trabalhar carroçando, né? O que faleceu, o José Nilton Pereira, que era o mais novo. E a minha irmã foi morar com outro tio, o tio Nozinho. Só que ela, assim, não era uma pessoa bastante esquentada, né? Tinha mania de acender vela e foi acender uma vela lá uma vela para fazer as orações dela, e a vela acabou caindo, pegou fogo lá no armário que era de plástico, e meu tio ficou bravo, e aí o tio Lauro teve que trazer para ficar com ele. Aí nós 3 ficamos lá eu, Maria do Socorro Pereira e José Nilton Pereira. Dia da feira ele ia trabalhar na Feira Livre, carroçando. E papai voltou para o Ceará, de lá ele foi para Pernambuco. Fiquei trabalhando, depois o INSS veio visitar e praticamente obrigou ele a me contratar. Porque ele disse, mas é minha filha, eu já estou criando. Ficou chateado porque era mais despesa para ele, né? Mas não teve jeito, só que esses anos me serviu muito para aposentadoria. Então aí eu fiquei trabalhando na lanchonete durante 3 anos. Não tinha condições de colocar os filhos todos na escola, porque ele queria comprar farda, mas as dificuldades eram tanto que vivia nessa situação. Mas sempre um ajudando o outro. Como teve um professor, como eu te falei, papai não tinha condições de comprar fardamento para todos nós, porque ele pensava mais na alimentação. E sim, valorizava a educação, sim, mas não tinha condições. Aí um colega dele se ofereceu para alfabetizar os 5 filhos que ele tinha. E aí ele nos alfabetizou. É o professor Francisco de Oliveira. Usava
Mas eu não cheguei porque eu não ia para a escola. E o professor era muito gentil, mas eu conheci infelizmente, que é uma, um método muito doloroso, né? Mas eu ainda eu não cheguei a participar porque eu fui alfabetizada. E quando quando nós migramos em 65 para Arapiraca, eu cheguei aqui só era alfabetizada, o que chamava o primeiro ano primário, né? Eu fiquei trabalhando na lanchonete e fui estudar à noite, no Adriano Jorge. Só que quando eu cheguei lá, como eu só tinha o primeiro ano, eu tive que fazer um teste para iniciar o segundo ano primário. Que naquela época era primeiro ano, segundo, terceiro. Aí lá eu fiz o segundo e o terceiro. No quarto eu vim para a escola Hugo Lima, que ficava na Praça da Prefeitura. E depois do quarto ano primário, nós tínhamos que fazer um teste que era chamado exame de admissão, para poder você ingressar na quinta série. Você não, no quarto ano primário, você não ia direto para a quinta série como é hoje, né? Você faz o quarto ano, aí tive que me submeter a esse teste, eu e todos os alunos que estudavam. Aí passei e fui estudar, aí eu precisava fazer a quinta série. Como o que eu ganhava era pouco, eu fui para o Bom Conselho. E aí o custo de vida começou a apertar e ficando difícil para mim pagar, eu tive que ir para o Quintela Cavalcante, à noite. E fazer o quinto ano lá, no caso a quinta série. E chegando lá, como eu trabalhava durante o dia, teve esse motivo que eu desisti no mês de setembro. Meus colegas ficaram bravos, tentaram para mim voltar, porque era uma luta trabalhar o dia todo numa lanchonete e à noite você ia estudar. Então tinha o meu amigo Antônio Lúcio, que tinha um carro, então, e aí eu não consegui mais. Aí lutei, vim para o Bom Conselho, aí falei com o doutor Moacir, que eu chamo o pai da educação, e aí ele conseguiu com muita luta e muitos amigos me dando força, ele me conseguiu uma bolsa de estudo, aí lá eu fiz consegui terminar a 8ª série, depois estudei, fiz magistério, que era até o 3º ano pedagógico, me formei, graças a Deus e a bolsa de estudo que eu consegui, isso em 81, já tinha terminado o 3º ano pedagógico, que me dava direito a ensinar. Em dezembro de 81 eu me formei, quando foi no dia 19 de abril de 82, a prefeitura estava dando contrato, e aí eu consegui um contrato, e fui ensinar na escola Pedro Corrêa das Graças, nos Caetitus. Eu morava na rua 15 e fui trabalhar na escola Pedro Corrêa das Graças. Quando foi no dia 11 de agosto do mesmo ano, né, de 82, o Estado estava dando contrato, porque não existia concurso naquela época. E eu corri atrás, consegui um contrato. Sabe onde eu fiquei? No dia 11 de agosto nós fomos para Maceió, aquela turma, recebi o telegrama através do José Carlos Vanderlei, aquele que trabalhou nos Correios, não sei se vocês, que é radialista, né? Fomos para Maceió. Quando cheguei lá, meu filho, diga para onde saiu o meu encaminhamento. Para a escola Santos Ferraz, em Taquarana. Tudo provações, coisas difíceis, eu disse, mas eu vou. Aí tudo, mais Rosinha, que eu sempre fui conhecida como a professora Rosinha. E aí você nem conseguiu ficar na Folha de Arapiraca, ficou em Taquarana. Eu disse, não vou perder, eu não ia perder. Quando cheguei em Taquarana, a dona Zuleika, era a diretora na época, minha filha, não tem carência aqui para você ficar, você vai ficar na Lagoa Grande. Eu digo, olha, eu sinto muito, mas como o meu encaminhamento veio para a escola Santos Ferraz, eu vou ter que assumir. Aí não fiquei na sala de aula, ela me colocou na secretaria, que foi mais difícil, porque na sala de aula, você terminava suas aulas, muitas vezes eu saía de 5h30 da manhã para chegar cedo em Taquarana, porque era uma dificuldade enorme de transporte. Se você pegava o ônibus, ele só passava meio-dia de volta, e tantas vezes que eu chegava na pista, o ônibus já tinha passado, aquele sofrimento, mas mesmo assim eu fiquei. Do dia 11 de agosto que eu cheguei, fui logo para a secretaria. Foi uma luta.
eu fiquei só do dia 11 de agosto até o dia 1º de outubro. Lá, no dia 2, já estava assumindo na Escola Costa Rica. Em 86, estavam oferecendo mais 20 horas, quem podia, e eu fui atrás, também consegui. Quer dizer, eu fiquei com 40 horas no estado e 20 do município. Mas eu sou sincera, eu fiz magistério porque foi assim, me despertou assim, que é uma profissão que você ajuda as pessoas. Eu sempre pensei nesse lado. Eu digo, já que eu posso me esforçar para ajudar alguém, então a vontade que eu tinha, lhe digo com toda seriedade, de ser uma economista, fazer economia. Só que na época só tinha faculdade em Recife. Eu não tinha condições de chegar lá nem para fazer essa faculdade. Aí fiz o magistério, que foi na época que a Zélia Cardoso foi nomeada como ministra da Economia do Brasil. Não sei se você viu falar, e foi nisso que eu... Aí desperta aquilo, sabe? Trabalhar com economia é coisa boa, ajuda o nosso país, aquela mulher bonita, tudo. Meu pensamento era esse, mas não me arrependo. Se eu pudesse, faria tudo de novo, porque ser professor é uma dádiva de Deus. Nossa Senhora, coisa linda. A última missão de Frei Damião foi aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. E eu participei também. Uma multidão que acreditava, né, em Deus e nos capuchinhos. Aliás, no Frei Damião, as pessoas saíam com aquela finalidade de ouvir os ensinamentos, né, como se ele fosse um enviado de Deus, né? Que realmente era, né? Pela sabedoria, pelo que ele falava, né? Pelo que ele passava para as pessoas. Eu saía de lá da Rua 15 e vim muitas vezes para as missões dele aqui. Muita gente. Cheguei. Só assim, pegava na mãozinha dele rapidinho, ele soltava a mão, porque senão o pessoal derrubava ele, né? De tão pequenininho, mas um coração tão gigante. Porque meu pai era, sabe, confiava muito em Nossa Senhora e a gente tinha que seguir. Ele era daquela tradição que, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. Ele não queria que varresse a casa dia de sexta-feira. Na Semana Santa, não era para tomar banho na sexta-feira santa, só tomava no sábado de aleluia. Tudo isso meu pai era muito, sabe? E a gente tinha que seguir, né? Quantas vezes? Dava a benção de joelho. Benção papai, Deus lhe faça feliz. Para sempre seja louvado. Assim. Muito, muito católico. E tinha mais ele não comia carne na Semana Santa de jeito nenhum. E toda sexta-feira do mês, que fosse Semana Santa ou não, nós não comíamos carne. Outro respeito, 6 horas da noite, todo mundo tinha que rezar, agradecer pelo dia, para poder se alimentar. Sempre, sempre foi assim. A festa da padroeira vinha os parques de Caruaru, e nessa época eu já trabalhava, como eu falei, na lanchonete e recebia assim muitas música para funcionária da Comercial Lanche. Eles tinham uma barraca, né, e colocava o som e o apresentador falava no microfone e mandava música para as pessoas. Eu recebi várias músicas, né? Aquelas músicas bem... eu lembro de uma... Receba flores que te dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que te dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu. Que seja assim por toda a vida. A Deus mais nada seguirei. Querida, 1000 vezes querida. Era o pessoal do parque, né, de Caruaru. Mandava para menina dos olhos verdes. Falavam assim, tô contando. Aí perguntava, a gente pode mandar música quando eles iam lanchar? Pode. E aí, nessa época também, além de eu trabalhar, eu também servia de babá para as minhas primas, filha do tio lá, né? O Zé de Sá, o J. Sá, né?
Assisti muitos programas dele de 11 horas da noite, né? Ele falava de amor, ele falava de música antiga. Muito bom, muito competente. Assistindo, né? E participar assim como pastora, não. Mas era muito importante também, muito bonito. Chamava o encarnado e o azul, né? Para dizer o vermelho e o azul. Eu sempre gostei do vermelho, porque eu sou flamenguista. Tudo que que tem vermelho eu gosto. Papai, se ele não gostasse, por sinal, olha, eu não tenho vergonha de dizer, eu me casei com 46 anos. E o meu atual esposo teve que falar com ele, chegar lá e pedir a minha mão em casamento, né? Era dessa tradição, eu fui dessa tradição. Olha, o momento foi assim, nós estávamos, foi através de uma família, de umas amigas nossas, da família Félix, professora Lourdinha, Gracinha, que trabalhava na prefeitura, tem a Lília, tem o professor João. Então, eles são da Paraíba e nós éramos do Ceará. E aqui nós nos conhecemos e aí criou aquele laço de amizade. Nesse período de 81, eu participei também da fundação do Clube do Professor, fui tesoureira lá, na gestão do professor Zé João. Eu já funcionária da prefeitura, a gente recebia no Banco do Brasil, que era uma agência que tinha no posto Bananeira, ali na rua Marechal. Então nós estávamos lá na fila, né, e esse pessoal chegaram e quando foi no dia 10 de outubro de 84, foi fundado o Clube do Professor. Eu já fazia parte também, em 1992. Eu comprei o meu título, sou fundadora também de lá. E aí houve uma festa de o filho de um colega da gente. Casou e a gente estava na festa e esse rapaz chegou, que era amigo desse pessoal, né? Me conheceu e ficou. Naquela época não tinha celular, era telefone fixo. Aí pediu o telefone às minhas amigas e elas passaram o telefone sem me falar nada. Quando foi no dia seguinte, eu recebi o telefonema, era aquela pessoa, que ele é de São Paulo, né? Ele veio para cá em 82. A mãe dele teve um problema de saúde, ele foi levado de volta, ela fez uma cirurgia lá em São Paulo. Ele morava nas Cacimbas, na rua Flora França Bezerra. E aí, aquela pessoa me ligando, né, querendo me conhecer, se podia ir na minha casa. Todo final de semana a gente saía para se divertir, né, era num clube que tinha, acho, para a Serra da Mangabeira, para aquele lado, que chamava, é um nome bem engraçado, que eu esqueci o nome, a gente sempre estava lá e ele perguntou se podia conversar comigo. Aí a primeira coisa que eu falei, ó, eu sou mais velha que você e uma diferença de quase 12 anos. Ele disse, não, mas eu nunca me interessei por pessoa mais jovem, que às vezes a cabecinha vazia. Então, aí nós ficamos namorando quando foi em 93, no dia 22 de julho de 93. Nós casamos, a nossa festa foi no Clube do Professor. Casamos na Igreja do Santíssimo, ali no comércio, no dia de quinta-feira, porque nós tínhamos muitos amigos e não podia convidar todo mundo, né? Aí fizemos uma seleção, nossos amigos, não é que todos não merecessem, né? Mas aí foi um dia de quinta-feira. E quem celebrou o nosso casamento foi o professor Miguel Valeriano, que na época ele era diácono, que o padre não podia ir, foi 8 horas da noite, né? 32 anos. Nós casamos em 93. E aí estamos indo, né? Como diz a história, ele não tivemos filhos, mas eu criei uma Eliane, doutora Eliane. Ela é formada em Direito, mora em Maceió, já tem 2 netos. É uma pessoa que é do coração, como ele me falou, né? É filha, exatamente, porque é filha do tio Lauro. Como o tio Lauro me criou durante 11 anos, né? Eu aí vi nascer, também fui babá dela. Tudo isso foi a minha trajetória. A primeira residência foi na rua Antônio de Oliveira Melo, do bairro Brasília. Como eu trabalhava no Costa Rica, pelo Estado, na Escola 31 de Março, pelo município, que lá eu fui diretor adjunto durante 5 anos na gestão do Severino Leão e anos da Célia Rocha, né, como prefeito. Aí eu sempre escolhia morar de aluguel, né?
Porque quando nós casamos, nós tínhamos uma casa no bairro de Cacimba, na rua Flora França Bezerra, mas como ficava muito difícil para mim ir para o Costa Rego, para o 31 de março, e aí a gente resolveu ficar na rua Antônio de Oliveira Melo, morando por um tempo, pagando aluguel, e depois fomos para perto do Costa Rego para os Caetitu, aí dos Caetitu voltamos para as Cacimba, né? E não tinha condições de... Naquela época tudo era difícil, nós não tínhamos carro, ele tinha uma moto, mas também ele trabalhava na Ambibasa e ficava difícil de conciliar os horários, né? E aí foi pouco tempo nas Cacimba, que não dava para me conciliar. Saía 11 horas da noite para chegar em casa quase meia-noite, né? Para no dia seguinte tinha ônibus nessa época. Eu pegava o ônibus e ia para Escola Costa Rica. Como meu pai morava no bairro Brasília, na Antônio de Oliveira Melo, eu ficava lá o dia todo. Só voltava 11 horas da noite para casa. Em 2003, ele, meu esposo e um ex-aluno formaram a sociedade e abriram uma autoescola. Aí a dona da casa que nós morávamos pagando aluguel tinha essa casa aqui. Aí nós fomos conversar com ela, se ela podia alugar, ficou alugada a que nós morávamos na Nossa Senhora de Fátima. E aí ela concordou, né? Aí viemos para cá em 2003, quando foi em 2007, aí compramos através da Caixa essa casa aqui. Aí ela depois vendeu o prédio da Nossa Senhora de Fátima a esse meu aluno que era sócio com meu esposo. Aí eles foram para Teotônio Vilela. Abriram lá a filial e ficaram trabalhando. Com a pandemia aí acabou tudo. E a gente ficou morando de aluguel aqui, a base dos 4 anos. Quando foi em 2007 nós compramos ela pela Caixa. Mudou, porque quando nós chegamos aqui com o SESI Senai foi uma benção pra gente, né? Porque aqui era muito complicado. A gente não podia ficar na porta com tanta bagaceira aqui, né? Muita coisa. Eu vi, infelizmente, umas 3 ou 4 pessoas morrer na feira. A gente não queria, né? Mas você estava fazendo a feira, de repente era tiro, era uma loucura. Foi uma benção esse empreendimento ter vindo para cá, melhorou muito. Foi assim a minha trajetória de luta, né? Eu continuei trabalhando no Costa Rego, mas como assim, aí ele me levava até ao Costa Rego de manhã e ele ficava trabalhando na Nossa Senhora de Fátima, lá na autoescola. Aí eu vinha para a casa do meu pai, ele já morava na Rua Brasília, e lá eu passava o dia, né? Porque eu trabalhava de manhã e à tarde no Costa Rego, à noite eu ia para o 31 de março e só voltava para casa, para essa casa de lá, e depois vinha para cá também, mas tinha que passar o dia para lá. Eu já tinha roupa, tinha calçado lá para trocar, só vinha para casa à noite. No dia seguinte era tudo. Que eu já há muito tempo fora de sala, né, que eu me aposentei em 2003, em 2006 eu me aposentei pelo município, porque eu tinha anos trabalhado no comércio, esses anos que eu trabalhei na Loja Brasil, na Comercial Lanche, foram 6 anos e 8 meses. Quando eu fiz 24 anos de município, como eu estava na parte administrativa, eu consegui me aposentar em 2006. E 2007 foi pelo Estado. Olha, a minha rotina é desenvolver essa escoliose muito forte, mas eu sempre gostei de fazer caminhada, de me cuidar, e faço pilates, já fiz 50 sessões de fisioterapia, para ver se melhora da coluna, porque tem me deixado muito abalada de deixar até de sair, porque eu sempre fui, gostei trabalhava muito durante a semana, mas final de semana era sagrado. A nossa participação, já amanheci vários domingos aqui na feirinha, onde tinha o Castanhola. Nossa, eu e meu esposo. E já hoje eu não posso fazer isso devido a problema de saúde, né? Mas eu sempre gostei e durante o nosso curso de magistério, fim de semana a gente ia fazer pedágio para arrumar dinheiro, porque o sonho da gente era ir para Foz do Iguaçu, conhecer Foz do Iguaçu. E aí não deu certo porque começou uma turma. Éramos 76, fazendo já o 4º ano pedagógico.
em 86, né? Então a gente queria ir para Foz do Iguaçu, aí não deu certo, porque muitas pessoas desistiram, começou uma turma de 76, terminou com 30 e pouco. E é o dinheiro que a gente promovia festa, eu fui para Junqueiro, para, que hoje é até Antônio Vilela, era Feira Nova na época. A gente ia fazer pedágio, tanto caminhão dele que queria levar a gente, sabe, para contribuir, né, que a gente colocava pedindo ajuda e eles queriam levar a gente, né. Mas deu tudo certo, foi... Olha, eu sempre acordo cedo, não tem jeito, e vou dormir tarde, porque eu chegava da escola, eu sempre falava assim, brincando, eu passava o dia na escola e morava em casa, né? Aliás, eu morava na escola e passeava em casa. É assim, de dormir meia-noite, 1 hora, no dia seguinte já estava acordada 6 horas. Eu gosto de fazer caminhada agora com essa pista aqui, é uma maravilha. E faço pilates também por conta da coluna. Minha rotina é essa. Só que ultimamente, como eu te falei, estou assim me sentindo que tem hora que não dá para sair, porque participei de Micaraca, nessa época eu já trabalhava na escola. Fizemos para toda a cidade que a banda, tinha uma banda de fanfarra na Escola 31 de Março, que era muito respeitada, né? E o pessoal gostava quando tinha as festas nos outros municípios, como Igaci, Batalha, Campo Alegre, tudo. Aí a vice-diretora era quem ia com a turma. Sempre gostei. Para a praia, passei final de ano, era a professora Rosinha que ia com os alunos. Com encontro, aí às vezes eu esqueço o nome, aí, porque são muitos, né, que passaram pelas nossas mãos, né. E aí, meus vizinhos são meus irmãos, como diz a história. O pai dessa menina, Nossa Senhora, nem se fala. A mãe dela é uma pessoa maravilhosa, é o Amaro e a Marta, que são os pais da Heloísa. Ela, mesmo sendo formada em serviço social, como ela é formada, ela me ajudou muito. Ela foi uma pessoa que deu a maior força, que a minha irmã faleceu aqui. Quando ela adoeceu, ela morava no bairro Brasília. Aí ela teve Alzheimer, desenvolveu Alzheimer. Então eu trouxe para cá, mas eu não podia cuidar sozinha, né? Porque a doença é muito complicada. E essa menina deu a maior força pra gente. E ele, como agente de saúde, Nossa Senhora, ele faz parte... Eu digo a todo mundo que a Marta é a irmã que eu não tenho mais irmã, né? Tenho, assim, prima e irmã como essas que eu falei em Maceió. A Valéria, a Elijane e Valécia. Eu gosto de passear, sempre faço caminhada, como eu te falei. E aí eu saio daqui, 4 horas da tarde, umas 4 horas, sempre vou comprar pão, bolo, na Avenida Rio Branco, naquela panificadora, que eu sempre gostei dos pães de lá. E aí eu passeando, por coincidência, o professor Sandro, tudo é coincidência, né? Aí eu passeando com o Romeu, como sempre, às vezes eu sento no banquinho, demoro, vou lá, vou andando, porque eu gosto da caminhada, né? Porque eu não posso pagar um transporte. Aí ele olhou assim pra mim, viu a minha dedicação com o cachorro e perguntou: a senhora é de Arapiraca? Falei: moro sim em Arapiraca. Ele disse: mas a senhora nasceu aonde? Aí eu contei a minha história. Ele disse: a senhora gostaria de participar? A senhora conheceu a mãe do Ricardo Nezinho, os pais? Eu disse: não, conheci de nome, mas não cheguei a me aproximar deles, não. Mas a história da família eu conheço, sempre votei. Ele disse: a senhora gostaria de participar? E contou, né? Pois não, isso foi em 2024. Eu pensava, ele pediu meu nome, eu dei meu endereço, tudo direitinho. Pensava que nem. Aí ele me convidou. Quando ele veio a primeira vez eu não estava, quem atendeu foi meu irmão, veio no domingo. Depois veio outro, eu não estava, aí eu liguei, deixou o telefone, eu liguei para o professor Sandra, aí o Ricardo esteve aqui, marcou para o dia 16, que é hoje. Foi, explicou direitinho. Aí até ele me orientou, eu falei: não, eu tenho tudo na cabeça brincando. Ele disse: mas é bom fazer uns tópicos. Aí essa linda aí foi quem me ajudou também a fazer, né? Que ela é muito, muito inteligente. Olha, eu agradeço de coração, gratidão, porque para mim foi uma coisa nova, né? Eu, na idade que tenho, e ser lembrada, agradeço primeiramente a Deus, ao professor Sandro e a vocês que fazem esse projeto tão bonito. Olha, Arapiraca significa que aqui eu consegui a minha profissão, né? A minha independência financeira, como se diz a história. Eu acho assim que
Só tenho a agradecer a Deus e a Nossa Senhora do Bom Conselho por ter me iluminado a passar por tudo isso e escolher uma profissão que, de qualquer maneira, ajuda as pessoas. E meu pensamento sempre foi esse, dar orgulho, de partilhar, com certeza. Muito grata a Deus por ter me ajudado a chegar onde eu cheguei. Aí, não vou dizer que não tenho vontade, mas no momento, se eu tiver que sair de Arapiraca, eu vou para Maceió, porque a maioria da minha família mora lá. Já pensei até em vender a casa aqui, né? Mas aí meu esposo, não, que lá se for para comprar agora é muito, o dia daqui não dá para comprar uma casa lá e pagar aluguel não dá também, né? Que a gente tem as filhas desse meu tio, a Elijane, que é essa minha filha, e tem a Valéria e Valécia. Aí cada um já tem sua formação, seus filhos, aí fica difícil. Essas de Maceió são mais disponíveis, sabe? Olha, a mensagem que eu posso falar no momento é de amor ao próximo. Sempre que puder, compartilhe o que você tem com as pessoas que precisam. E, primeiramente, gratidão a Deus, né? Porque sem Ele nós não somos nada. E que Deus abençoe grandemente essas pessoas maravilhosas que eu conheci, que hoje fazem parte da minha vida, como são meus vizinhos, a comadre Salete, a Marta com o esposo, né? E a família toda. O pessoal tem um carinho muito grande por a gente. Para vocês que estão me assistindo, gratidão a Deus por ter... Eu me considero uma privilegiada, né? Em fazer parte desse projeto tão lindo. Tchau, tchau. Um beijo.